esse tem que ser um exercício para nós. Tem muito material na internet, muitos documentários. A minha esposa está fazendo isso. Ela pegou um livro que a gente tem lá na São Meus Generais de Guerra, que são os evangelistas de cura. E o que eu percebo nesses dias, e esse é um panorama geral, assim, bem, eu posso dizer superficial, porque não é um campo de pesquisa feito essa percepção, mas é que nós precisamos alimentar a nossa fé com histórias verídicas de evangelismo e curas que aconteceram, sabe, num tempo que foi fora da Bíblia. Então, homens e mulheres tocaram cidades, tocaram vidas, curaram leprosos, curaram doentes, de muitas doenças, ressuscitaram mortos, e foram homens simples, homens, podemos dizer assim, normais. E procurem documentários. É muito importante a gente alimentar também a nossa fé, porque para esse tempo que estamos indo, nós vamos precisar, irmãos, alimentar a nossa fé, crendo que o Senhor pode fazer coisas através das nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Por favor, pegue o seu celular e coloque no modo avião. Eu te peço. Nós vamos ficar 1h15 minutos mais ou menos. Você pode até colocar aí no seu status alguma coisa, dizendo que você está 1h15 minutos off, tá bom? Só para que pessoas que procurem falar com você possa entender que você não pode entender nesse momento. Por favor, nós precisamos da sua atenção. A gente não vai pedir para que você segure até 1h15 para ir no banheiro, porque às vezes a gente não está com vontade agora, daqui a 15 minutos, 20 a gente está com vontade de ir no banheiro, tá bom? Mas a gente pede para você, se possível, assim, evitar de estar se distraindo, porque nós precisamos, irmãos, sermos muito, como é que eu posso dizer, muito incisivo e muito cirúrgico naquilo que a gente está fazendo, amém? Então, por favor, a gente brinca, a gente troca olhares e brincadeiras, talvez de fala, de perguntas, né, um com o outro, e isso pode nos distrair. Então, por favor, vamos ficar atentos, porque nós estamos em uma sala de aula agora e precisamos ter toda a atenção voltada para aquilo que o Senhor está comunicando, amém? Está por aí, Só coloca. Amém. Então nós estamos na nossa terceira aula da série Conhecendo o Espírito e a Essência da Igreja de Atos. E a terceira aula nós vamos falar sobre o Pentecostes. Amém? Terceira aula, o tema dela é o Pentecostes, que está em Atos capítulo 2, versículo do 1 ao 47. Só que nós não vamos lá, vamos anotando primeiro. Terceira aula, o Pentecostes. Atos capítulo 2, versículo 1 até o 47. Amém, irmãos? Então, para que fique melhor o entendimento, Lucas ele vai abordar o assunto sobre Pentecostes. Deixa eu só ajeitar aqui para não. Lucas ele vai dividir em 3 partes para falar do Pentecostes, amém? Então ele divide em 3 perspectivas, e é muito interessante a gente anotar, porque isso traz mais clareza na hora do entendimento, e Lucas faz isso de propósito, porque se você abrir a sua Bíblia bem aí em Atos capítulo 2, você vai ver três partes sobre o que aconteceu em Pentecostes. E isso é de propósito que Lucas faz. Então a primeira divisão dessas 3
Nós vamos falar só de uma hoje, mas nós vamos já anotar as três, tá bom? Então a primeira divisão é o evento do Pentecoste em si. Na primeira divisão, Lucas vai abordar o evento do Pentecoste em si, né? O que aconteceu, aquele evento, que está em Atos capítulo 1 até o 13. Atos 2, versículo 1 até o 13. Atos 2, versículo 1 até o 13. A primeira divisão é o evento do Pentecoste em si, ou evento do Pentecoste, tá? Atos 2, do 1 ao 13. Quer ver? Só dê uma olhada na sua Bíblia assim, vê até onde termina esse assunto, se não é no 13 mesmo, porque depois começa a pregação de Pedro, não é isso? A segunda divisão é a explicação do que aconteceu no Pentecoste. A segunda divisão é a explicação do que aconteceu em Pentecoste. Vou repetir para que você possa anotar. A primeira divisão é o evento do Pentecoste em si. A segunda divisão é a explicação do que aconteceu no Pentecoste. E essa explicação é o sermão. Essa explicação é o sermão de Pedro, tá bom? Dentro daquilo você entende que eles perguntam, mas estão bêbados. Aí Pedro começa a explicar o que é o Pentecoste, amém? O que é o que está acontecendo ali em Pentecoste, amém? Deu para entender? A segunda divisão é a explicação do que aconteceu no Pentecoste. E essa explicação é o sermão de Pedro em Atos 2, do 14 ao 41. Quer ver? Observe na sua Bíblia aí, depois que você anotar. Atos 2, 14 ao 41. Vê se também não termina no 41 esse assunto, esse sermão de Pedro. Então, observe. Que tem algumas Bíblias que eles colocaram, estenderam o versículo, enfim, no seu é até onde? Tá. 37 anos, 3 mil bastidos. Não. É Atos 2. Aí qual tem a tua divisão aí? Aí vem até 36. Aqui 3, 4 divisões aí. Mas se você observar, ele vai abordar esse mesmo assunto aí. Ali tem 3, 4 divisões, mas é o mesmo assunto até o 42, tá bom? Até o 41. E a última divisão, a terceira divisão, é o efeito do Pentecoste. O efeito do Pentecoste, que está em Atos capítulo 2, do 42 ao 47. E que efeito é esse? A vida e a igreja, a vida da igreja. Então, nos versículos 42 ao 47, Lucas está descrevendo qual foi o efeito do Pentecoste na vida da igreja. Amém? Deu para entender, irmãos? Só anotar aqui que eu engoli aqui. Deu para entender? Eu preciso repetir só para que alguém anote ou não? O efeito? E que efeito seria esse? A vida da igreja. Então, nos versículos 42 ao 47, Lucas está descrevendo qual foi o efeito do Pentecoste na vida da igreja. Amém? É como se fosse o antes, durante e pós Pentecoste. Amém? É como se ele estivesse contando o que aconteceu antes, que na verdade já aborda o presente, o que de fato estava acontecendo, e depois a ação do Espírito sobre a vida da igreja. Deu para entender? Amém, irmãos? Então veremos a primeira divisão,
Nós vamos ficar só nessa primeira divisão desses três, amém? Então tudo que nós vamos falar hoje tem a ver com a primeira divisão. E qual é a primeira divisão, irmãos? Por favor, me ajude. O evento do Pentecoste em si, ou o evento do Pentecoste, tá bom? Então eu queria que alguém lesse Atos, capítulo 2, versículo 1 e 13. Nós só vamos ficar em Atos 2, tá bom? Então, para a gente ganhar tempo, eu vou falar só versículo, você já sabe que é capítulo 2. Se nós formos falar outra coisa em Atos, aí eu falo capítulo e versículo, tá bom? Deu para entender? Então, quando eu falar o 1, você sabe que não é o capítulo, é o versículo, tá bom? Então, do 1 ao 13, quem pode ler? Quem vai ler com o microfone? Oi. Do 1 ao 13. Quando chegou o dia de Pentecoste, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho. Acompanhe aí, porque mesmo que a gente não ouça devido o Saulo estar ali, você está lendo e está acompanhando o que o John está lendo, tá bom, irmãos? De repente veio do céu um barulho que parecia o de um vento soprando muito forte, e esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então todos viram umas coisas parecidas com chamas que se espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Estavam morando ali em Jerusalém judeus religiosos vindo de todas as nações do mundo. Quando ouviram aquele barulho, uma multidão deles se ajuntou e todos ficaram muito admirados, porque cada um podia entender na sua própria língua o que os seguidores de Jesus estavam dizendo. A multidão ficou admirada e espantada e comentava: estas pessoas que estão falando assim, são da Galileia. Como é que cada um de nós as ouvimos falar na nossa própria língua? 9. Nós somos da pátria, da Média, do Elão, da Mesopotâmia. Eu acho que é isso. Da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, que ficam perto de Cirene. Alguns de nós são de Roma, uns são judeus e outros convertidos ao judaísmo. Alguns são de Creta e outros da Arábia. E como é que todos estamos ouvindo essa gente falar em nossa própria língua a respeito das grandes coisas que Deus tem feito? Todos estavam admirados, sem saber o que pensar, e perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Mas outros zombavam, dizendo: esse pessoal está bêbado. Amém, irmãos? Então hoje nós vamos desenvolver esses versículos e essa primeira divisão, que é o evento de Pentecoste em si mesmo, ou o evento de Pentecoste. Primeiro, nós temos que entender uma coisa, como a gente já falou diversas vezes. Quando eu digo a gente, literalmente mais pessoas falaram, não foi só eu, sobre a Bíblia. Ela se interliga de Gênesis a Apocalipse, amém? Ela comunica algo, ela explica algo, ela converge para um lugar, amém? Então, nós, para começarmos a conversar sobre esse assunto, nós primeiro temos que fazer algumas perguntas, e dentro dessas perguntas por que em Pentecoste? Por que em Pentecoste? Por que, irmãos? Nós já estamos falando há algum tempo que, e você, eu não sei se está certo, é sabido, está certo? Acho que é isso, eu já ouvi alguém importante falando. É sabido como se você já sabe, é sabido entre nós. Eu acho que eu já ouvi alguém falar isso, eu vou usar essa palavra. É sabido entre nós, irmãos, que Pentecoste não foi um nome dado para aquela ação do Espírito, amém?
Pentecostes é algo que foi dado lá desde o Antigo Testamento. Então, para a gente começar a entender por que Pentecostes, nós precisamos dar alguns passos atrás, para dentro da história, para podermos entender por que aconteceu exatamente em Pentecostes. Dentro daquela festa que antes foi carinhosamente batizado ou dado um apelido para a festa da barraca, das tendas, da colheita, que era que os gregos colocaram o nome sobre Pentecostes, que era 50 dias, como nós falamos, da Páscoa até eu posso dizer, até o derramamento do Espírito. Amém? Deu para entender até aí? Então, carinhosamente foi colocado Pentecostes, porque Pentecostes é 50 dias. E esses 50 dias era o momento que os judeus, os israelitas celebravam a festa da colheita. E qual era essa festa? Era recolhendo os primeiros frutos daquela colheita em gratidão, em gratidão ao Senhor. E eles tinham essa ideia: o primeiro abençoou todo o restante. Então eles traziam a primeira colheita ao Senhor, e essa era uma grande festa que era feita, que se dava exatamente 50 dias após a Páscoa. E nós precisamos, para entender, compreender por que em Pentecostes, nós precisamos entender um pouco do que aconteceu de fato nesse tempo de Moisés no deserto, que começa pós saída do Egito. Você entende que Páscoa foi a saída do Egito, quando eles passam ali o sangue do cordeiro nos umbrais das portas para sair. Quantos lembram disso? E ali foi sacrificado o cordeiro pascual, que eles tinham que comer pães asmos. Você sabe toda essa história. Amém, irmãos? Deu para entender até aqui? Então precisamos entender por que Pentecostes. Qual foi a simbologia de Pentecostes? Que depois da ressurreição é o evento mais importante, que é a descida do Espírito. Depois da ressurreição de Jesus, o evento mais importante, claro, que o ápice, que a cereja do bolo, a gente pode se dizer assim, é a volta do Senhor. Mas o evento pós-ressurreição, depois da ressurreição, o maior evento foi aquela descida do Espírito. Porque ali marca um novo tempo, uma nova estação para a igreja. Quantos são aqui? Ou inicia-se ali um movimento de igreja, que nós entendemos que não é templo, são pessoas sendo edificadas por Cristo. Amém, irmãos? Então vamos lá. Entendendo a festa de Pentecostes. Escreva aí: entendendo a festa de Pentecostes. Amém? Entendendo a festa de Pentecostes. Entendendo a festa de Pentecostes. Vamos ver o que significa o Pentecoste historicamente. Bote aí. Entendendo a festa de Pentecostes historicamente, culturalmente e religiosamente. Historicamente, culturalmente e religiosamente para a nação de Israel. Vamos ver o que significa o Pentecoste historicamente, culturalmente, religiosamente para a nação de Israel. E depois de vermos tudo isso, nós vamos ver os significados e vamos fazer uma interpretação do que foi que aconteceu nesse dia em Atos 2, amém? Depois de ver historicamente, culturalmente e religiosamente para a nação de Israel, depois de vermos isso, nós vamos fazer um link do significado, sabe? E vamos fazer uma interpretação do que foi que aconteceu nos dias de Atos 2. Deu para entender até aqui? Amém?
Eu vou tentar ler e aqui algumas coisas eu não vou conseguir repetir, tá bom? Então, tente aí de alguma forma resumir, colocar alguns pontos que você acha que é importante para a melhor compreensão. Historicamente, a festa de Pentecostes ela foi estabelecida em uma sequência de festas que os israelitas celebravam. Amém? Já falei um pouco sobre isso. Pentecostes significa 50 dias. Esse foi o apelido carinhoso que os gregos deram para a festa, tendo em vista que ela acontecia 50 dias após a Páscoa. Porém, a festa originalmente se chama Festa das Colheitas. Amém? Então o original da festa de Pentecostes é Festa das Colheitas. Eu acho que se você quiser colocar alguma coisa, anote aí, Pentecostes do lado, né, entre parênteses, Festa da Colheita. Tá bom? Por que eu falo isso? Porque se a gente for no Antigo Testamento, você não vai ver Pentecostes. Você vai procurar e vai dizer, não faz sentido, porque eu não estou encontrando a festa de Pentecostes. Tá? Essa festa era uma festa que os judeus agradeciam a Deus através da apresentação de uma oferta por aquilo que o Senhor havia concedido a eles. Essa festa, historicamente, tinha essa conotação, fazia parte de uma série de festas que deveria ser guardada perpetuamente pelo povo de Israel. Amém? Então, volto a repetir o que eu já falei. Essa festa da colheita era uma festa de agradecimento. Você pode ir pegando esses pedaços e colocando aí do lado, né? Festa da colheita era uma festa de agradecimento pelo que o Senhor já tinha feito por eles. Amém? Tipo assim, você vai tentando resumir, porque senão a gente vai ficar muito extenso e eu preciso terminar isso hoje, tá bom? Então essa festa fazia parte de uma série de festas que deveriam ser guardadas perpetuamente pelo povo de Israel. Então, historicamente, a primeira consideração a se fazer que o significado dessa festa era a apresentação comunitária de Israel de uma oferta de gratidão a Deus. Então, historicamente, essa festa, estou tentando resumir aqui, era uma festa comunitária de Israel estou tentando resumir aqui. Era uma festa comunitária de Israel de uma oferta de gratidão a Deus. Amém? Então, historicamente, o que eles faziam? Essa festa era celebrada para eles levarem uma oferta de gratidão a Deus. Tá bom? E eu já falei aqui e vou repetir, porque aí eu vou lembrando e antes de ler, mas eu vou repetir para que fique melhor, esperar vocês terminarem de anotar. Então o que eles faziam? Eles levavam as primeiras colheitas ao Senhor, e é como eu já falei, como gratidão, mas também como consagração a toda a colheita que estava por vir. Amém? Então a festa de Pentecostes era uma festa onde eles ofertavam os primeiros frutos da colheita, mas também era uma consagração de toda a colheita que ainda ia vir. Quantos estão entendendo? Amém? Eu vou perguntar para você só para ficar bem didático. O que é a festa de Pentecostes? O que era melhor? A festa de Pentecostes para um israelita, o que era? E o que? Pronto. Amém? Resumiram. O que era a festa de Pentecostes? Uma festa de agradecimento e de consagração. E por que era de agradecimento? Porque eles estavam agradecendo pela colheita que eles tinham feito, mas consagrando todas as outras colheitas que viriam. Amém, irmãos? A segunda consideração que precisamos fazer aqui nessa festa, que também tem a conotação histórica, que na festa de Pentecostes eles também lembravam o dia
quando Moisés desceu do monte com as tábuas. Amém? Então a festa de Pentecostes também, você pode colocar aí, era uma lembrança no dia que Moisés desceu com as tábuas da lei. Dá para entender até aí? Está dando para entender, irmãos? Hoje está sendo bem aula mesmo, porque a gente precisa anotar essas coisas para poder pegar fogo depois, né? Era uma lembrança do dia que Moisés desceu do monte com as leis. Eu estou tentando resumir mesmo, tá bom, irmãos? Então eu vou fazer de novo a pergunta: o que era a festa, o que significava historicamente a festa de Pentecostes para o israelita? Vamos lá? Amém? Então, o significado da festa de Pentecostes, irmãos, isso aqui é muito bom, porque se a gente fizer uma prova, vai cair essa pergunta, estou brincando. Mas se a gente fizesse uma prova, ia cair essa pergunta: o que significava a história, a festa? Vamos botar significa. O que significa a festa de Pentecostes? Né? E aí você ia ter que colocar essas três coisas, né? Colheita, consagração, tá aí, fica bem resumido: colheita, consagração e lembrança do dia que Moisés desceu com a lei para o povo, com aquelas tábuas. Tá, irmãos? Deu para entender? Tá aí? Deixa eu ver onde eu parei. Ah, tá, eu já falei isso aqui, só vou falar de novo. Então nós temos duas conotações históricas: a colheita e a lembrança da lei sendo dada a Israel no deserto, no período relativo a Pentecostes. Tá bom? Só uma gola aqui. Acho que eu vou ter que ir no banheiro daqui a pouco. Jonathan, dá ali uma. Amém, irmãos? Deu para entender até aí? Então esses dois momentos estão, essa palavra que é chique, né? Então esses dois momentos estão intrínsecos, interligados no significado, e tudo isso faz parte do que se queria transmitir na descida do Espírito nessa data. O que nós temos que entender é por que nessa data específica. Porque foi naquele dia. Porque foi na Páscoa que Jesus morreu. Poderia ser 2 dias antes, uma semana antes. Porque foi exatamente na Páscoa. E porque foi exatamente no Pentecostes que o Espírito desceu. Para que a gente entenda essas coisas, nós precisamos ver o que acabamos de ver aqui. Porque, irmãos, por favor, nós temos que fazer pergunta para a Bíblia. Não leia só a Bíblia por ler. Faça pergunta para a Bíblia. E quando você estiver perguntando para ela, você está falando com o Espírito. Isso é interagir com a palavra. Senhor, por que no dia da Páscoa? E aí você volta um pouco e vai estudar a Páscoa. Quando aconteceu a Páscoa? Quantos estão aqui? Amém? E se eu perguntar para você, por que foi na Páscoa que Jesus morreu? Você sabe me explicar? Nós não vamos entrar nesse contexto, porque não é sobre a Páscoa que nós estamos estudando. Vamos talvez estudar mais lá para frente. Mas por que foi na Páscoa? Você entende que a Bíblia está interligada com uma história a outra? Quando acontece lá no povo, na saída do Egito, lá estava apontando para o que ia acontecer depois com Cristo. Amém? Então nós vamos ver alguns pactos na Bíblia, algumas alianças sendo feitas, que aponta tudo para Cristo. Então a serpente de bronze sendo levantada no deserto falava de Cristo. O tabernáculo de Moisés, os utensílios, toda a dinâmica do tabernáculo anunciava Cristo. Amém? Então
A história de Pentecostes está mostrando, nós temos que fazer essa pergunta: por que essa data específica? Quantos estão aqui? Ou seja, essa data não foi aleatória, ela tem uma junção de significados. Essa data, ela não foi aleatória. Deus não escolheu qualquer dia para o Espírito vir. Deus não escolheu qualquer dia para o seu filho morrer. Amém? Quantos estão entendendo? Então ela tem uma junção de significado. Então o primeiro significado que a descida do Espírito Santo traz é o significado, eu vou repetir isso aqui que eu estou lendo, que havia sido apresentado uma primícia a Deus, e por consequência dessa primícia, uma colheita estava sendo santificada. Amém? Vamos lá. Então o primeiro significado da descida do Espírito Santo traz, bote aí, então o primeiro significado da descida do Espírito Santo traz o significado de que havia sido apresentado uma primícia a Deus, tá? Então o primeiro significado que a descida do Espírito Santo traz é o significado de que havia sido apresentado uma primícia a Deus, que tinha sido apresentado uma primícia a Deus, e por consequência dessa primícia, uma colheita estava sendo santificada. Então o primeiro significado que a descida do Espírito Santo traz é o significado de que havia sido apresentado uma primícia a Deus, e por consequência dessa primícia, uma colheita estava sendo santificada. Amém? Deu para anotar aí, irmãos? Não deu para anotar, Bia? Onde parou, Bia? A Bia não, que a Bia. Espírito significado de que havia sido apresentado, uma primícia, ou seja, uma oferta a Deus, e por consequência dessa primícia, uma colheita estava sendo santificada. A consequência dessa oferta, dessa primícia, era que uma colheita estava sendo santificada. Amém? Deu para anotar aí, irmãos? Deu ou não? Amém? Gente, e eu pergunto a você, o que é onde foi que parou? Primícia? A consequência dessa primícia aí, parou? A consequência dessa primícia é que uma colheita estava sendo santificada. A consequência dessa primícia era que uma colheita estava sendo santificada. Pergunto a você, ligue primícia à oferta, amém? Deu para entender? Aqui a gente está falando com ex 4 cores, né? Você sabe o que é primícia e a oferta era prática, né? Enfim, você sabe que uma primícia é uma oferta. Eu pergunto a você, que primícia era essa? Que oferta era essa? Jesus. Dá para entender isso, irmão? Nós estamos falando que Pentecostes é 50 dias depois da Páscoa. O que aconteceu antes de Pentecostes? A Páscoa. Qual foi a oferta perfeita? O cordeiro perfeito que foi molado. Qual foi? Me ajuda. Jesus, eu não sei falar inglês. Jesus, irmão. Ele foi dado como oferta. E com consequência, o que era feito em Pentecostes, irmãos? Era levado uma oferta, e a oferta servia também para santificar toda a colheita. Então,
Então, Jesus sendo essa primícia, essa oferta, o que acontece em Pentecoste? Uma colheita está sendo santificada. Se Cristo é a oferta, o que são as colheitas? O que são as colheitas? Os discípulos e os 3.000 que foram agregados depois do sermão de Pedro. Quantos entenderam aqui? Então a primícia era o próprio Cristo, e a colheita santificada eram os discípulos e os 3.000 que vieram a se converter no sermão de Pedro. Amém? Meu Deus, a minha tá. Deu para entender aí, irmãos? De verdade. Então Cristo é dado como a oferta, a primícia, e a colheita é santificada. E a colheita foi essa colheita santificada são, primeiro, numa ordem cronológica, primeiro os discípulos que estavam nos 120, depois os 3.000, e depois mais 5.000, e depois até chegar em nós. Amém, irmãos? Deu para entender aqui? Podemos correr um pouquinho? Em relação aí, irmãos, o que está faltando para a gente fechar isso aí? A festa das colheitas, o Pentecoste. Falamos da primícia, falamos da santificação da colheita. Me ajuda, irmão, parece que vocês estão... O que está faltando aí? O que está faltando, Luiz? Oh, meu Deus. Não, pode ir falando, irmão. Vamos interagindo. O que significava a festa de Pentecostes está anotado aí. Você anotou. O que significa a festa de Pentecostes para um israelita, irmão? Significava primícia, significava colheita santificada e a lei. Então, para a gente fechar essa ação que está interligado ao que aconteceu em Pentecostes com os israelitas, precisamos ver agora a relação, a questão da lei descendo no período de Pentecostes. Por favor, para não fazer uma confusão em você, deixa o Pentecostes do Antigo Testamento para lá agora, tá bom? Quando nós falamos festa da colheita, Antigo Testamento, Pentecostes, nós estamos aqui agora, nós avançamos, nós já passamos pela Páscoa, Jesus crucificado, já passamos agora pela colheita, e agora a gente vai ver a relação que há na lei que foi dada para Moisés e na lei que foi dada agora em Pentecostes. Quantos estão aqui, irmãos? Tá dando para entender, irmão? Porque senão eu volto tudo de novo. Em relação à questão da lei, descendo no período de Pentecostes, nós temos várias promessas no Antigo Testamento, aonde Deus afirma que escreveria nas tábuas do coração dos homens as suas palavras. Quantos estão aqui? Então observe, irmão, nós estamos falando de simbologias. Observe, Moisés está descendo com a lei em tábuas feitas, escrita em pedras. Quantos estão aqui? O que acontece na festa de Pentecostes? O que o próprio Deus já tinha prometido. Alguém abre a Bíblia em Jeremias 31, 33. Jeremias 31, 33 para a gente ler. Outro abre em Ezequiel 26, 26. Um abre em Jeremias 31, 33. Outro abre em Ezequiel 36, 26. 36, 26. Por favor. Abrir Ezequiel. Eu quero que alguém leia Jeremias 31, 33, por favor. Se for ler seu microfone, só dá uma gritada aí para a gente ouvir, tá bom? Irmãos, a gente vai pedir para que a gente possa ganhar tempo, que
você anote Jeremias 31, 33 e alguém que encontrou logo já comece a ler, tá bom? Que aí Jeremias 31, 33, quem pode ler? A Maria vai ler. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel. Depois daqueles dias, declara o Senhor: porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Opa! Escreverei no coração deles. Então é uma promessa de Deus. Ezequiel do 36, 26 e 27, por favor. A versão é um pouco diferente, né? Vai lá, Pacó. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós o espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei o coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Amém? Então há uma promessa de Deus que Ele escreveria não mais em tábuas de pedra. Quantos estão aqui, irmãos? Entendendo? Então a gente já verificou e já interligou a festa da colheita de Pentecoste, que era a oferta, a santificação da colheita, e a gente já fez essa ligação. Estamos ligando agora a última parte dessa festa, que era a promessa do Senhor, que não estaria mais aquela lei gravada em pedra, mas Ele ia gravar nos corações. Quantos lembram que Paulo fala, eu creio que é em Filipenses, que ele vai falar que vai escrever, as cartas são escritas agora no coração. Ele estava se referindo a justamente essas palavras de Cristo, a essas palavras do Senhor. Amém? Vamos lá adiante. Então, irmãos, quando o Espírito vem sobre esses homens em Pentecostes, o que acontece? Há um derramamento de entendimento daquilo que o Verbo veio trazer, ou seja, o Espírito trouxe as palavras para dentro do homem. Então o que acontece em Pentecostes, irmãos? O Senhor está escrevendo dentro, agora não mais fora, mas dentro do homem. Quantos estão entendendo? Então, o terceiro significado, ou a terceira ação dessa festa, dessa interligação que nós estamos fazendo, dessa ligação que nós estamos fazendo, é que o Espírito veio sobre aqueles homens em Pentecostes e aconteceu um derramamento de entendimento daquilo que o Verbo veio trazer, ou seja, o Espírito trouxe as palavras para dentro do homem. O Espírito trouxe a palavra. Você pode botar: o Espírito escreveu no coração do homem. Amém, irmãos? Deu para entender até aqui? Então vamos lá. Vamos lá, não vou esperar você terminar de anotar para que a gente possa avançar, que o negócio vai ficar mais gostoso, tá bom? E eu tô, rapaz, eu já estou me admirando de mim mesmo. Que não está demorando para ir avançando não estou parando tanto. Glória a Jesus. Só me perdi agora aqui, folheando. Amém, tá aqui. Amém, irmãos? Então vamos lá, presta atenção comigo, vamos viajar na história. Atos 2, nós estamos em Atos 2, amém? O que é que aqueles caras estão fazendo ali? Presta atenção, eles são israelitas. Eles têm uma palavra do Senhor que é para ficar. Mas dentro dessa palavra ficar tinha algo a fazer. O que era? A festa. As festas das colheitas. Por quê? Porque, vou usar assim para a gente ficar entendido. O que acontecia? Eles tinham um calendário na mão. E o Senhor disse: ficai aqui. Tá bom, nós vamos ficar, Senhor. Mas no calendário deles, tem uma coisa para a gente fazer. Precisamos celebrar uma festa. Por quê? Porque essa festa, você entende aqui que nós avançamos e voltamos um pouquinho.
Atos 2 ainda não tinha acontecido. Eles estão exatamente em Atos 2. Pum! Amém? Deu para entender? Em Atos 2 eles estão ali. E o que está acontecendo? Eles estão festejando, celebrando a festa da colheita. Então eles estão indo, levando uma oferta para celebrar a festa da colheita. Porém, no calendário de Deus já estava agendado para que não acontecesse mais uma festa onde pessoas levariam uma oferta, porque o próprio Deus deu uma oferta perfeita para aquela grande festa que era o seu filho, que morreu 50 dias antes. E agora o que vai acontecer nessa festa das colheitas? Eles se tornam a colheita. Eles se tornam a colheita. Ou seja, vou aqui para cá, senão eu viajo muito. Então o que aconteceu em Pentecostes? Qual foi a simbologia? O que aconteceu foi a ressignificação do que era aquela festa. Ou seja, os 120 estavam indo celebrar com as suas primícias, com os primeiros frutos da sua colheita, como gratidão pelo que o Senhor fez na história. Porém, o que aconteceu? Cai sobre eles o Espírito Santo e eles mesmos se tornam as primeiras colheitas, os primeiros frutos, claro, juntamente com os outros 3.000 que seriam alcançados pelo sermão de Pedro. Então, irmãos, vem comigo. Eles inauguram uma festa que não era mais do lado de fora, e não era mais levando uma oferta como primícia. Por quê? Porque o próprio Deus providenciou uma oferta, um cordeiro pascual, uma oferta perfeita. E a oferta de Cristo foi suficiente para santificar os frutos. E quais são os primeiros frutos? Aqueles 120. Logo depois, 3.000 que ouviram o sermão. Está dando para entender, irmãos? Então, exatamente naquele dia, naquela data específica, era para ser naquele dia. Não era para ser em outro dia, tinha que ser exatamente em Pentecostes. Por quê? Porque o Senhor estava sinalizando o que Ele começou lá atrás a fazer. Por isso que aquele que começou a boa obra há de terminar em Cristo. Quantos estão aqui? Então aquela festa começa lá, com a data específica, e tudo está apontando para o que ia acontecer. Então Deus escolheu a data de Pentecostes para mostrar simbolicamente o significado da festa que eles celebravam lá no deserto. Quantos estão aqui, irmãos? Deu para entender até aqui? Amém? Então o que acontece? A partir da descida do Espírito, nós não celebramos pelo lado de fora, no sentido que a gente não faz a festa de Pentecostes mais, irmão. É melhor que a gente coloque assim: vamos fazer a noite da primícia, mas essa primícia é para que você traga coisa para o pastor. É melhor dizer assim: traga presente para os pastores. Porque tem igreja colocando festa das primícias. Tem que trazer uma primícia, tem que trazer a colheita do teu primeiro fruto. Quantos estão aqui? Só que a gente não celebra mais do lado de fora, no sentido dessa festa de Pentecostes. O que aconteceu? Mas agora nós passamos a celebrar ele pelo lado de dentro, porque na descida do Espírito ele fez dentro de nós. Foi dentro daqueles 120 que chegou até nós. Quantos estão aqui? Então ele derrama lá e preenche em nós. Por quê? Porque a primícia já foi entregue, a oferta já foi santificada, e o Espírito veio para colocar a palavra dentro de nós, escrever nos corações de carne, como disse Ezequiel. Quantos estão entendendo, irmãos? Parece que vocês estão meio... E aqui a gente está inacreditavelmente indo para o final. Assim eu creio, meu Deus. Vamos. Deu para entender até aqui, irmãos? Isso me empolga, irmão. Porque há um tempo atrás eu não sabia nada disso, agora eu sei. Uhul. Pode falar aí, pode comentar aí, irmão.
Vai no microfone, vai. Inclusive, nesse caso, a festa de 50 dias contar a partir da Páscoa, é isso? Cristo ressuscita, 40 dias Jesus passa com ele, né? Aí Lucas, eu tenho certeza que, não sei se vai ser falado mais lá na frente, mas ele faz questão de mencionar o quê? E Jesus ensinou tantas outras coisas que não eram capazes nem de ser colocado nos livros. Hipérbole, né? Uma hipérbole, se não me engano, tipo assim, ele usou. Isso é exagero, ele usou exagerar, não teria livros para ser. Mas realmente eu acredito de fato que era isso que ele estava falando. Ele deu instruções que eram para a prática. Isso aí. Ele passou 40 dias dando tantas instruções, tantos sinais que eram para a prática da igreja, que a gente não conseguiria nem colocar, nem falar todas as experiências. Mas aí é preciso levar em consideração isso, né? Que era realmente uma festa atípica. Sim. Porque eles tinham nesses 40 dias Cristo com ele. Sim. Amém? Deu para entender aí? Amém, irmãos? Vamos continuar. Agora nós veremos 3 aspectos do fenômeno sobrenatural que aconteceu no dia de Pentecostes. Amém? Agora veremos 3 aspectos do fenômeno sobrenatural. Vou repetir de novo. Agora veremos 3 aspectos do fenômeno sobrenatural que aconteceu papaizinho. Rapaz, é muito pai, viu? Parece os crentes orando: papai me ajuda, papai dá, papai me ajuda, dá força, papai. Amém, irmãos? Agora veremos 3 aspectos do fenômeno sobrenatural que aconteceu no dia de Pentecostes, em Atos 2, tá bom? Nós já saímos lá do deserto, não é no Antigo, nós estamos agora no que aconteceu em Pentecostes, em Atos 2. Tá dando para entender de verdade? Olha lá. Primeiro aspecto. Eu agora vou falar dos 3, mas eu vou falar de um e vou falar tudo e depois falo do segundo, tá bom? Primeiro aspecto desse fenômeno está em Atos 2:2. Quem pode ler? Primeiro aspecto desse fenômeno, Atos 2:2. Amém? Então, o primeiro fenômeno, vocês vão escrever aí: eles ouviram um som de um vento do céu, que veio do céu, ou do céu, pode ser do céu. Eles ouviram um som como de um vento do céu. Amém? Observe algo que a gente já vai avançar para o segundo, que quando o Lucas está descrevendo isso, não é que ele está comparando, irmão. Tipo assim, eu entendi que é um som que veio do céu. Não, era tão sobrenatural que ele não tinha como descrever, senão veio do céu. Foi um som que veio do alto. Ele não tinha como comparar aquele som, aquilo que está acontecendo ali era sobrenatural para eles. Não era natural, não era um ventinho. Era algo poderoso, que ele dizia, era um som do céu, como de um vento impetuoso, como o som de um vento. Ele diz: isso aí é obra do céu, um vento que veio do céu. O som era do céu. Quantos estão aqui? Amém? Então, Lucas, ao descrever esse fenômeno, o que ele tenta dizer? Que esse fenômeno foi sobrenatural. Não tinha nada que se comparasse. Não era um vento de uma tarde, fim de tarde. Não era uma ventania. Era um som do céu. Amém? Segundo aspecto desse fenômeno está em Atos 2:3. Quem pode ler Atos? Não, ele vai ficar lendo aí, já está engatilhado. Atos 2:3. Segundo fenômeno. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre a cabeça deles.
Amém? Então, o segundo fenômeno, eles viram. E o que eles viram? Língua como de fogo. Ou seja, dois fenômenos que afetaram o sentido dos discípulos, mas que foi completamente sobrenatural. A audição e... Está dando para entender? Você está com uma cara assim meio de ponto de interrogação. Se tiver aí, pergunta, mano. Amém? É um pouco cansativo, vocês lembram que... Eu vou voltar, Neide, para falar. Vocês lembram que a gente falou no começo desse estudo que vai avançar mais, vai esticar mais a nossa mente. Não vai ser mais café com leite, o negócio vai estreitar mais, a gente tem que estar muito atento. Amém? O segundo aspecto desse fenômeno, eles viram, e o que eles viram? Línguas como de fogo. Primeiro aspecto que foi, irmãos? Ouviram. Segundo aspecto, eles viram língua como de fogo. Ou seja, os dois fenômenos que afetaram o sentido deles. Que sentido? Audição e visão. Terceiro fenômeno, terceiro aspecto desse fenômeno está no versículo 4 de Atos 2. Lê, por favor, Noé. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Amém? Então, o terceiro aspecto foi: eles falaram. Amém? Então, primeiro eles ouviram, segundo eles viram, terceiro eles falaram. Esse Lucas é doido, cara. Esse Lucas ele é louco, irmão. Esse Lucas ele é punk. Ele não é. Amém? Captei a vossa mensagem, né? Captei a vossa mensagem. Então, irmãos, preste atenção, por favor. Está dando para entender? Parece que Lucas está tentando sugerir uma pedagogia, uma didática para a ação do Espírito na igreja. Com essa fala de Lucas, sai daqui, Pedro. Com essa fala de Lucas, ele está de alguma forma sugerindo para Teófilo, que ele está escrevendo, né? E para a igreja, para nós, que a igreja, que o Espírito tem uma pedagogia na ação dele sobre a igreja. Lembra que nós estamos estudando sobre a ação, a movimentação da igreja após vinda do Espírito, mas nós estamos ainda em Pentecostes, amém? Na festa de Pentecostes. Então vamos voltar para cá. O que ele está sugerindo? Por quê? Que não parece que Lucas está sugerindo uma pedagogia, sim ou não? Não parece aqui? Porque se olharmos outros eventos posterior, depois desse aqui, esse Lucas é doido. Posteriores a este, veremos essa mesma pedagogia. E qual é essa pedagogia? É o que, irmãos? Peraí, vamos lá. Não, vamos lá. Não, estou brincando. Sabe por que eu estou brincando? Sabe por que eu estou fazendo isso? Porque não é uma ordem que tem que ser. Você sabe que Deus não pode ser colocado numa caixinha, sim ou não? Mas ele sugerindo, ele não está só sugerindo, ele não está sugerindo, numerando que tem que ser essa ordem, mas ele está ligando que toda a ação do Espírito vai ter essas três coisas. Quantos estão entendendo? Atos 9, vamos lá. Atos 9, pode anotar aí, Atos 9, vamos ver a ação do Espírito. É o Espírito agindo, o Espírito agindo. Atos 9. Atos 9, o João vai ler esse Atos 9 para nós. Ele está me olhando muito. Eu não gosto de macho ficar me olhando. Vamos. Atos 9. Atos 9. Para a gente ganhar tempo, que a gente já sabe que é a história de Saulo, nós vamos ler o versículo 3.
versículo 3 até o 4, João. Mas na estrada de Damasco, quando Saulo estava perto daquela cidade, de repente uma luz que vinha do céu brilhou em volta dele. Ele caiu no chão e viu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem é o Senhor? Perguntou ele. A voz respondeu: Eu sou Jesus, aquele que você persegue. Mas levante-se, entre na cidade, e ali dirão o que você deve fazer. Amém, irmãos? Você está vendo que a ação do Espírito, Lucas está narrando a ação do Espírito. E o que é que ele está dizendo? Que Paulo está indo perseguir a igreja, e nesse caminho ele vem uma luz e ele vê essa luz ao ponto de ele ficar cego por causa da luz. Quantos estão aqui? E depois ele ouve, para só depois, lá na frente, não, vamos a Atos 10, por favor, irmãos. Atos 10. A Noélia pode ler, que está com o microfone de pé. Atos 10 nós vamos ler, Noélia. Vamos ter que fazer alguns recortes, mas você lê Atos 10 todo, tá bom, galera? Vamos a Atos 10, nós vamos ler do 1, Noélia, até... Vamos até o 3. E depois você pula para o 9, versículo 9. Tá bom? E aí lê até o 12, eu acho. A gente vai lendo aqui, mas vai lá. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram religiosos, tementes a Deus, davam muitas esmolas ao povo e oravam continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Não, tá até aí. Onde parou? Até o 4, 3, né? Tá bom, agora vai para o 9. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Teve fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas quatro pontas, contendo toda espécie de animais quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: Levante-se, Pedro, mate e coma. Está vendo a ação do Espírito? Eles primeiro vêm, vê, eles depois ouvem. E aqui de Pedro é mais interessante porque os três acontecem. Ele vê, ele ouve e depois vai falar na casa de Cornélio. Essa é a dinâmica, essa é a didática, essa é a pedagogia da ação do Espírito. Você não vai mais ler a Bíblia sem riscar essas coisas quando você encontrar essa ação do Espírito. Então, ao ler, você vai anotando por quê? Porque não é só Lucas que narra, mas Lucas enfatiza muito a ação do Espírito. E a ação do Espírito é uma pedagogia do céu, não é de homem. Não é a gente falando: vem cá, vamos todo mundo fechar os olhos enquanto a gente não ouvir primeiro, enquanto a gente não vê. Não é isso. Ah, não, eu vi, então precisa primeiro ouvir. Não, eu ouvi, não, agora então precisa ver. Não, uma coisa é certa: ninguém vai sair. Não, senão eu vou ter que ler tudo que eu vou falar. Vamos lá, amém? Então, O próprio evangelista Felipe lá, sim, a gente vai ver isso de novo, né? e Lucas que narra a história. Ele vai, você, Ele ouve, ele vê. cara, você vai ver. Depois Isso é... se aproxima para falar. Ah, mas no Antigo Testamento de Isaías 6. Ele vê, ele ouve, depois ele diz: eis-me aqui. Ah, então vai, Isaías. Agora fala para esse povo. E Deus diz: fala para esse povo. Amém, irmão?
Então, primeiro eles ouviram o céu, segundo eles viram o céu, terceiro, por eles terem sido cheios do Espírito, foram-lhe dado capacidade de falarem em outras línguas, segundo o Espírito concedia a eles. Amém? Então eles falaram. Nós estamos aqui, irmãos, no aspecto de Pentecoste 2. Quantos estão aqui? Parece que vocês estão meio... Amém? O que é que acontece, irmãos? Eles falam, mas o que é que eles falam? Meu Deus. O que é que eles falam? Línguas, né? Fala língua. Um dia a pessoa falou, você vai ser batizado, agora fala língua. Fala em língua. Amém? É aqui que a gente vai entrar, gente. Uma grande confusão e uma confusão, vou falar, foram colocados entre os pentecostais e aqueles que eram tradicionais. O que os tradicionais falam? O que aquela galera falou foi idiomas. Sim ou não? Sim. Me ajude, irmão. Sim. O que é que os petecas falam? Que foi línguas. E a gente vai entender agora. Vamos entender agora. Amém? Então, essa pedagogia e essa didática do Espírito em ouvir, ver, para depois falar, ou seja, só pode... isso aqui eu vou só falar para a gente ir para lá. Ou seja, só podemos falar no Espírito quem está ouvindo e vendo primeiro, porque senão as falas não passam de falácias, que não têm autoridade nenhuma no mundo espiritual. Nós estamos finalizando ainda aquela parte lá que nós estamos falando desse ouvir, ver e falar. Amém? Então, ninguém pode falar sem ver e ouvir, ou ouvir e ver. Essas duas ordens, esses dois primeiros pode trocar, mas nunca falar primeiro. Eu primeiro falo, depois eu vejo. É por isso que nós estamos vendo muita gente falar sem a autoridade do céu. Só para não ficar na questão que só Lucas, né, enfatizou isso, tá lembrando aqui de Apocalipse. Sim. Apocalipse 1, quando João diz assim, no 10, no dia do Senhor, achei-me no Espírito, e é o Espírito Santo aqui. Sim. E ouvi por trás de mim uma voz forte como trombeta, que dizia: escreva num livro o que você vê. Ei! Tá vendo, irmãos, a ação do Espírito? Isso é muito gostoso, é muito bom estudar. Aleluia, eu nunca pensei que eu ia dizer isso, é muito bom estudar. Aleluia. Amém, irmãos? Então, vamos lá. Para finalizarmos, 9:1, isso é muito top, irmão. Para finalizarmos, iremos destacar o falar em línguas. Esse aqui é gostosinho demais. Bote aí. O falar em línguas, para ficar melhor para você. O falar em línguas. Amém? Olha, lê por favor Atos 2, 4 e 7. Do 4 ao 7 no caso. Amém. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós em nossa própria língua materna? Aí. Amém, irmãos? Amém? Deixa eu falar uma coisa que não está anotada aqui, mas é importante a gente frisar. Não tente, por favor, não tente simplificar ou
vou botar essa palavra, naturalizar a ação do Espírito. Não tente te trazer para o natural o que o Espírito faz. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa fazer. Por quê, irmão? Porque quando a gente tenta explicar o sobrenatural com o natural, nós caímos no erro de sermos céticos, ou sejamos frios ao ponto de não acreditar na ação do Espírito. Porque aqui pra gente, irmãos, se não fosse para ser sobrenatural, o Espírito não precisaria vir, irmãos. Era só um monte de homens e mulheres inteligentes. Eu não estou dizendo, nós estamos estudando, irmão. Seria loucura dizer que não é importante estudar. Mas era um monte de gente, um monte de homens e mulheres entendendo tudo, explicando tudo, conforme... Irmão, tem coisa que a gente não vai explicar, e é melhor nem que a gente entenda, porque é no Espírito, irmão. É o Espírito agindo. O problema é que nesses dias nós queremos explicar a ação do Espírito no natural. Não dá para explicar, irmão. Irmãos, dá para acreditar que no tempo lá, antes até mesmo da Azusa, homens e mulheres oravam para cura, pessoas que não nasceram com globo ocular, não tinha, não é que era cego, furou, ou não tinha. Aqui mesmo nesse bairro tem uma menina que ela joga o cabelo na frente assim, que não tem, é carne aqui, é como se fosse uma parte daqui e aqui, ó. Imagina naqueles dias, e não é na Bíblia, fora dela, a ação do Espírito fazia nascer, nascia. Cara, se a gente for tentar, com a nossa mente, tentar explicar, a gente não acredita, irmãos. Perna crescendo, tem o rabo de ódio quando corta, que cresce. As pessoas não tinham a perna, não era que era um pouquinho e voltou, não, irmão. Crescia, literalmente. Era na hora, num culto acontecendo. Cara, isso é ação do Espírito. Como explicar isso com a nossa cabeça? Não dá, irmãos. É impossível. Então não tente explicar a ação do Espírito. Você pode historicamente explicar o que aconteceu, se é mais para cá o poço, qual era a fundura do poço. Isso você pode explicar. A ação do Espírito, irmão, a gente não explica, a gente vive. A gente tem que entrar para dentro da coisa, da parada, como diz o outro. Amém? Nós temos que mergulhar de fato. E para isso nós temos que alimentar a nossa fé. Mas, irmãos, digo com força, porque senão a gente não acredita na Bíblia, irmão. E nas histórias também. Amém? Vamos lá. Então, nós vamos destacar o falar em línguas. E você vê que hoje eu não falei muito fora do que a gente está lendo aqui, tá bom? Esse fenômeno espiritual que aconteceu. Para melhor compreensão, deixa eu ver se está acontecendo aqui, né? Para melhor compreensão, destacaremos duas expressões gregas que Lucas usa nesses textos. Tá? Bota aí. Para melhor compreensão, precisamos destacar duas expressões. Para melhor compreensão, precisamos destacar duas compreensões gregas que Lucas usa nesses textos. Você lembra que a gente falou, estudando a história de Lucas, lá no começo, que ele era um historiador e que ele não era judeu, ele era grego? Quantos lembram? E ele está escrevendo para gregos também, principalmente para gregos, né? Também era para gregos. Amém? Então ele usa duas expressões gregas para nesses textos, para falar desse fenômeno sobrenatural. As duas expressões são: a primeira, bote aí, a primeira é grossolaria. Grossolaria. A primeira, é isso que tu entendeu? Eu não vou repetir. Grossolaria, Lária, é L-I-A, tá? G-O-S-S-O-L-A-L-I-A, tá?
Perdão, L-A-L-I-A. Glossolalia. É porque dá um trava-língua aqui na minha mente. Glossolalia. Amém? Lália, o final é lália, tá? Lália. Glossolalia. Pode ser. Tem lia no final. Amém? Eu vou falar em línguas já que a gente está falando de línguas. Amém? E a segunda é dialeto. Dialeto é como você está falando mesmo aí, ó. Dialeto. Não tem acento, não tem Y, não tem X, não tem Z, é dialeto. Irmãos, volta lá. Eu que escrevi errado. É glossolalia. Não é gro, é com L, tá? Tá. É porque tinha embaixo que está anotada a forma certa aqui. Perdão. Tá? A expressão glossolalia, agora que aí não dá o trava-língua, significa variações ou múltiplas ou muitas amém? Não só no sentido, irmão, numérico, mas também no sentido de ser desconhecidas, esquisitas. Isso. Muitas significa variações ou múltiplas, que são várias também, ou muitas palavras. Amém? Não só no sentido numérico, mas também no sentido de ser desconhecidas, esquisitas, estranhas. Amém? Já estamos terminando, João. Deu para anotar aí? Então leia só o versículo 4, por favor. Coisinho. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas. Aí, peraí. Começaram a falar glossolalia. A palavra no original que aparece, quando Lucas está narrando esse fenômeno sobrenatural, essa ação sobrenatural do Espírito, ele está narrando, ele está escrevendo no grego. E quando ele escreve no grego, não aparece outras línguas, aparece glossolalia, que é muitas línguas esquisitas, estranhas. Aqui está a confusão, irmão. Entendeu? Agora continua. Peraí, não, continua, eu que continuo. Pensei alto. A expressão que aparece é glossolalia, ou seja, o que Lucas está relatando, que aqueles homens estavam falando em uma língua que ninguém entendia, que era desconhecida, também conhecida como línguas estranhas ou esquisitas. Então o que está acontecendo? Meu Deus, aí eu volto tudo e repito, mas vamos lá. Porém, no versículo 6, leia aí, por favor, Noé. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria dialeto. Amém? Então o que acontece? No versículo 6, Lucas não usa a expressão da palavra glossolalia. O que Lucas usa é a palavra dialeto. Ou seja, aquelas pessoas ouviram falar nas suas próprias línguas maternas, como está aí. Então, irmãos, vamos tentar entender o que aconteceu nos primeiros versículos de Atos 2. O Espírito cai sobre o que os ouviram e viram, e depois eles falaram glossolalias, línguas estranhas, sim, mas ao mesmo tempo que caiu sobre eles, sim, mas o mesmo Espírito que caiu sobre eles
fez com que as pessoas que ouviram aquelas glossolalia, línguas estranhas, ouvisse aquelas línguas, ao ouvir aquelas línguas, soaram nos seus ouvidos como um som de uma língua muito familiar. Então o que aconteceu? Vamos lá explicar. Estão 120 reunidos. Vem o Espírito, e aí a Noélia que está lá junto comigo, junto com o Cauã, junto com você, começa a falar. Eu começo a olhar para o Cauã e digo: esse cara, oxe, que viagem é essa? Que fala é essa que ele está falando? E eu não estou entendendo nada. Eu estou falando, a Noélia está dizendo: agora me deu medo. Virou africano, foi indígena, chinês, não estou entendendo nada. Aí o que é que acontece no 6? Lê aí, Noélia, por favor. Versículo 6. Acontece aqui, ó, nós estamos aqui, estão lá fora, 120 aqui. Vai. Pois cada um os ouviu falar. É no 6? Juntou onde é que está? Vou voltar aqui. Ouvindo-se o som. Opa, vai. Juntou-se uma multidão que ficou perplexa. Que som ele estava ouvindo, irmão? O som que a galera de dentro não estava entendendo nada. A glossolalia. Só que aí esse som atrai eles, e quando eles estão chegando, eles, opa! E Deus fala: dialeto não é idioma. Dialeto é um baiano que mora na Bahia, no sertão, que fala hoje, mas que o mesmo baiano que está na Bahia, mora em Salvador, fala ó Bahia. Amém? É o mesmo idioma, porque eles moram no mesmo país, só que no mesmo estado. Um fala oxente, e o mesmo baiano, ou seja, o que mora no estado da Bahia, mora em Salvador e fala ó Bahia. Quantos estão entendendo? É o mesmo que está aqui em Belém falando guarda-chuva, para o que mora lá no Parauapeba, que fala macho, vai chover. O que acontece, irmãos? Esse som atrai essa galera, e eles são levados à infância dele, ao lugar que estavam, e eles começam: essa voz é de manhã, essa fala aí eu conheço, e eles estão falando acerca do reino de Deus. Eles estão falando das maravilhas de... Irmãos, isso aqui acaba com qualquer discussão, irmão, e qualquer divisão, porque uns defendem que foi só línguas estranhas, outros defendem que foi dialeto, só que foi junto, irmão. Só que, fale lá. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. E o que se falou um tempo foi que eram pessoas de várias nações. E o que diz aqui que eram judeus vindos. Eles vinham para a festa, estavam ali. Top. Ou seja, eram judeus, só que dialetos diferentes, lugares diferentes, do mesmo lugar, da mesma nação, vamos se dizer assim, do mesmo estado, vamos colocar. Nascidos, voltando, e escutavam na sua voz da sua terra natal, relembrando. E aí o que aconteceu, irmão? Por muito tempo, os pentecostais, por não querer estudar, disseram que o falar em línguas só línguas estranhas que eles falavam. E os tradicionais, por estudar muito, disseram que foi só dialeto que eles falavam. Porém, Lucas, o historiador, o cara que está, irmãos, lembra que ele também era me ajuda? Lucas era historiador, um diplomata. Ele está reconciliando tudinho num pacote só. O que é que ele está escrevendo, irmãos? Gente, o que esses camaradas estavam falando era glossolalia. Só que a galera que ouviu lá de fora foi dialeto. Isso aqui fecha a conta, irmãos, que por muito tempo já teve martelando na nossa cabeça. Quantos estão aqui? Quantos deram para entender isso, irmão? Irmãos, eu não sei para você, mas isso é libertador para nós, para mim, porque isso tira um ponto de interrogação gigante da nossa cabeça. E deixa eu falar uma coisa: parece que isso não serve, parece que não, mas que tem a ver, está
tudo isso. Vai ter momento que você vai se deparar com religiosos que vão dizer assim mesmo: o falar em língua não existe, falar em línguas estranhas. Aí o Espírito vai, aula 3 do Pentecoste. Aí ele vai lembrar da palavra glossolalia, que está lá no versículo 4 de Atos 2, e vai falar do dialeto no 6. E a gente, pelo Espírito Santo, vamos poder conversar sobre esse assunto. Imagina, cara, alguém no trabalho do Alex, os religiosos lá pegam esse no outro, né? É no outro que ele está batendo aí, eu pensei que era aqui. Imagina, irmãos, que lá no trabalho do Alex, os religiosos começam num assunto desse. O calor salva de lá. Cara, os caras vão dizer: cara, que é isso? Cara, isso é, como eu posso dizer, são coisas preciosas que o Espírito Santo está nos dando acesso. E nós não podemos dispensar isso. Eu não sei você, eu passei vamos fazer 14 anos, estamos no 15 anos que estamos caminhando com o Senhor. Agora, irmãos, há 2 quarta-feiras atrás que eu vim entender essas coisas. Na verdade, quarta-feira agora que eu vim terminar. Eu estava cheio de problemas, cheio de coisas que eu não estava conseguindo entender. Eu vou cancelar a aula, não tem como, eu não estou conseguindo entender essas coisas. Eu precisei de uma semana para mastigar e entender. E quando eu fui sentar na segunda-feira, ficou mais fácil para mim entender essas coisas. Quantos estão entendendo aqui, irmão? Amém? Então, vamos finalizar. Estamos terminando. Eu disse que era 9h15, já é 9h27. Meu Deus, passei alguns minutos, já estou terminando. Fique em pé e nós já vamos terminar. Que eu já falei o que estava escrito aqui, nem precisa mais. Irmãos, alguma dúvida? Amém, irmãos? Irmãos, eu vou pedir uma coisa que pode ser que você não faça, mas se você fizer vai valer muito a pena. Antes de dormir, hoje ainda, revise isso que você anotou aí. Amém? Porque quem estuda para concurso, para fazer alguma prova, sabe que a importância de revisar, de fazer um download, né? No seu dia todo, naquilo e você descarta algumas coisas e vai armazenar outras. E aí você vai ler o que você anotou e vai pensar nessas coisas. Pentecoste não era do Antigo Testamento, foi um apelido dado para a festa da colheita, mas que a festa da colheita apontava para aquilo que aconteceu em Pentecoste. Porque a data foi exatamente a festa de Pentecoste, porque estava mostrando ali aquilo que o Senhor começou lá no deserto a fazer, que foi terminar, foi completar em Cristo, que foi morte do Cordeiro Pascual, que é Cristo, e o derramamento do Espírito, que é a colheita santificada, que o próprio Cristo santificou para ele. Quantos estão entendendo? E aí você vai avançando um pouco mais no que anotou, vai chegar no falar em línguas, ou na pedagogia do Espírito, que é ouvir, ver e falar, ou ver, ouvir e falar. Essa é a dinâmica, irmãos. Não saia por aí falando se você não está ouvindo e vendo, porque não vai surtir efeito nenhum. Ah, pastor, então eu quero desistir porque eu não estou vendo nada. Então, gaste tempo, mate a carne, ouça o Espírito, porque o Espírito fala todo o tempo, irmão, em todo momento, em qualquer lugar o Espírito está falando. Às vezes a gente não tem o que falar, sabe por quê? Porque a gente não está ouvindo, não está vendo. E às vezes por pressões interna e externa, a gente fala qualquer coisa. Ouça o Espírito, irmão. Ele fala através das Escrituras, ele fala através de canções, ele fala através das Escrituras, ele fala através das circunstâncias do dia a dia, ele fala através de uma mangueira como o Cauã usava, ele fala através do bonequinho, irmão.
Em todo momento o Senhor está falando. E em todo momento o Senhor está se revelando a nós. Agora nós precisamos, irmãos, ter a sensibilidade de ouvir, de ver. Porque aqueles que ouvem e veem estão impedidos de ficar calados. Moisés quis jogar com Deus. Não, Deus, eu não falo, eu tenho dificuldade. Como assim, Moisés? Tu viu a sarça pegar fogo, tu ouviu o que eu quero fazer, agora para falar tu vai ficar calado? Não, macho. Leva Arão contigo, porque só é a isca, porque tu vai falar também. É isso que o Senhor quer fazer com a gente. Ele quer nos mostrar e falar coisas que vai comprometer toda a nossa vida. Quantos estão entendendo? A Julie ontem contando um pouco da história do livro que ela está lendo para mim, para a Bia, e algo me chamou a atenção, que um desses grandes evangelistas que teve de cura, o medo dele dentro da igreja era Deus falar com ele, chamar ele para o ministério, porque Deus vai estragar os nossos planos quando ele nos chama. Só que depois que ele teve um encontro, depois que ele viu e ouviu, ele estava com medo de Deus não chamar ele. Ele disse, não, Deus, quando é que o Senhor vai mandar eu ir? Depois que ele entendeu que Deus já tinha mandado ele ir, ele foi. Amém? Que o Senhor nos pegue, irmãos, de uma forma que o sobrenatural do Senhor, que o Espírito Santo não seja apagado pela nossa incredulidade, pela nossa mente muito apegada a essa terra. Cara, nós lemos e acreditamos num Deus que fez um peixe grande engolir Jonas. E você acredita que ainda tem pessoas que leem a palavra, que comem da ceia, tentam explicar que não era um peixe. Cara, como não acreditar num Deus que pode colocar os olhos em alguém que nunca nasceu com olho? Se ele ressuscitou depois de 4 dias, um homem que para a medicina 3 dias ainda vai, 4 não dá mais. Ele, Lázaro, sai. Imagina um bicho pulando assim, vindo todo enfaixado. Cara, como não entender a ação do Espírito de pegar um Pedro da vida e fazer ele pregar no mais alto nível, pegar Saulo, um cabeção desse, inteligente, e fazer ele se submeter, tão pequenininho, que ele quer compreender, que quer conhecer Cristo para aprender o sofrimento de Cristo. Cara, como não pensar nessas coisas? Um dia o cara falou, tu acredita na Bíblia? Para um pastor, o cara falou, acredito. Eu não acredito na Bíblia que fala que um peixe engoliu um homem. Ele falou, rapaz, se a Bíblia falasse que o homem engoliu um grande peixe, eu acreditava. Irmãos, nós precisamos entrar nesse lugar da ação do Espírito. Por isso que o nosso culto não pode ser reduzido a menos do que aconteceu no domingo. Nosso culto não pode ser um relance de um fogo e depois no outro domingo está todo mundo numa murrinha. Ou a gente entra com força nesse negócio, ou a gente vai ficar falando só falácias que não tem poder de tocar ninguém, mudar a vida de ninguém. Quantos estão comigo? Vamos orar, irmãos? Amém? Pai, muito obrigado por esse tempo precioso, por esse ensinamento, Senhor. Nós queremos te louvar e queremos orar pelos irmãos do Tameon, por esses homens que absorveram esses ensinos de outras pessoas, porque nada é novo, Senhor. Eles receberam de outras pessoas, eles gastaram tempo anotando, orando, para poder ensinar outras pessoas, e esses ensinos chegaram até nós. Isso é libertador para nós. Senhor, nos perdoa se em algum momento nós entristecemos o Teu Espírito, se deixamos de acreditar na ação do Teu Espírito, se não olhamos para um homem que mora na rua, em condições da rua, e não acreditamos que o Senhor pode libertar, se olhamos para o drogado e achamos que, Senhor, não tem jeito, Pai. Senhor, nos perdoa. Nós queremos acreditar naquilo que a Tua palavra diz, nós queremos acreditar naquilo que nós estamos ouvindo do Senhor e vendo do Senhor. Nos ajuda, Senhor, a não reter nada daquilo que estamos ouvindo e vendo, mas que a gente possa comunicar claramente o que está sendo dito. Senhor, em nome de Jesus nós pedimos, Pai. Pai, nós pedimos que
Senhor, e se duvidarmos, faz como Zacarias, que ficou mudo por um tempo, por não acreditar na ação do Teu Espírito sobre uma mulher que não podia gerar e já tinha uma idade avançada. Por favor, Senhor, não nos deixe escrever em tábuas, porque deixamos de acreditar na Tua ação, mas que a Tua palavra esteja fresca na nossa boca, porque estamos vendo e ouvindo o que o Senhor está fazendo e falando. Senhor, muito obrigado pelos meus irmãos, obrigado por cada um que aqui esteve, Senhor, ouvindo a Tua palavra, notando algumas coisas, que o Senhor comunique e continue a trazer clareza, traga palavras que não foram liberadas, traga versículos que não foram lidos, traga entendimento que não foi dado aqui, Pai. Senhor, em nome de Jesus, e para que possamos juntos edificar uns aos outros, para que se tornemos morada do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, e que nós oramos